veículos com água até o teto, avenidas transformadas em rios, perda de vidas e de bens materiais. Cenas que se repetem todo o verão na capital, uma cidade ainda despreparada para enfrentar e vencer os temporais. A cada verão, os números produzidos pelos temporais crescem de maneira assustadora. São centenas de pontos de alagamento, sendo 30 deles velhos conhecidos dos paulistanos. Congestionamentos intermináveis. Bombeiros e Defesa Civil participaram de centenas de resgates. Vidas perdidas, famílias de luto. O prefeito Gilberto Kassab atribui a situação à intensidade das chuvas. A água que cobriu ruas e avenidas da capital equivale a mais de 80% da chuva esperada para todo o mês de janeiro. Ano passado, na Câmara Municipal, a CPI das enchentes apontou a falta de investimentos em limpeza de córregos e galerias pluviais e na construção de novos piscinões. Estudo feito pelo jornal O Estado de São Paulo apontou uma queda de 8,7% no volume de recursos destinados à prevenção das enchentes, percentual contestado pela Prefeitura, que afirma ter quadruplicado os valores de 2005 até o final do ano passado. É preciso que cada um faça e bem sua parte. Da atitude cidadã de acondicionar e colocar o lixo no lugar devido à coleta regular dos resíduos pelas concessionárias. Da mesma forma, é preciso que o poder público fiscalize de maneira mais eficiente o trabalho das empresas que realizam serviços de limpeza de ruas, bueiros e piscinões, e também multando pesadamente quem joga lixo em aterros clandestinos. São Paulo não pode mais adiar os investimentos com dinheiro municipal ou em parcerias com os governos federal e estadual em obras que evitem pontos de alagamento. O mesmo vale para políticas habitacionais mais efetivas, para garantir moradia digna a quem tem a vida ameaçada nas áreas de risco. As vítimas das enchentes, a todo e qualquer cidadão, não interessa a guerra de números ou transferência de responsabilidades. A guerra de percentuais não reduz a força e o poder de destruição das águas. São Paulo e seus moradores não podem depender apenas de apelos a São Pedro para que a chuva diminua ou pare. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura realiza um trabalho fundamental na coleta de informações e também na orientação meteorológica aos órgãos públicos e moradores. Nós vamos conversar com Fernando Romeiro, especialista em análise de risco do CGE. Fernando, como funciona o CGE e o serviço funciona 24 horas? Ok, Carol. O CGE funciona assim 24 horas no período chuvoso. O CGE, na verdade, é um órgão da Prefeitura de São Paulo, onde trabalha juntamente com todos os órgãos da Prefeitura que estão envolvidos no plano de prevenção de chuvas. Existe um plano criado pela Defesa Civil, é o PPDC, Plano Preventivo de Defesa Civil. Esse plano faz com que cada órgão da Prefeitura tenha a sua função específica de atuação. O CGE é um órgão que trabalha nesse monitoramento de chuva, desde as previsões do tempo, passando boletins diários, informando e já acionando os órgãos da Prefeitura para que a gente possa minimizar o problema chuva na capital. E como o CGE faz esse monitoramento das chuvas? Esse trabalho é feito com um quadro de meteorologistas, engenheiros, especialistas em análise de risco do CGE e com uma gama de ferramentas meteorológicas que nós temos aí disponíveis, que são ferramentas essas de uma sofisticação que equivale ao que existe de meteorologia, de tecnologia de meteorologia, não só no país como no mundo. Fernando, quanto tempo antes o CGE consegue identificar um grande temporal? Olha, antes de eu responder esse tempo, é preciso deixar claro que existem duas formas de chuva. Nós temos uma chuva convectiva, que é essa chuva que nós estamos sofrendo nesse período chuvoso, que é a famosa chuva de verão, e a chuva proveniente de uma frente fria. Quando você tem uma chuva proveniente de uma frente fria, você já consegue acompanhar através do satélite, até mesmo como ela está no sul, ou está até mesmo na Argentina, se desenvolvendo e se encaminhando para o estado e até mesmo para a Grande São Paulo. A convectiva é diferente, são formações rápidas devido ao calor, à alta umidade e se formam muito rapidamente. Só que, como eu te falei, nós temos ferramentas no CGE que nos proporciona poder identificar
a possibilidade de temporais. Existem alguns meios que nós sabemos, e já desde o período da manhã, que nós fazemos esses acionamentos, digamos assim, informando qual é a condição para aquele dia, no período da tarde e noite. Então, desde manhã a gente já deixa toda a prefeitura já sabendo o que pode acontecer. A partir do momento que essas informações começam a ocorrer na capital, nós já começamos a fazer esse acionamento e muitas vezes já colocando em estado de atenção, estado de alerta, e já poder ativar assim as ações que estão definidas no plano. Qual que é a diferença entre o estado de alerta e o de atenção? Porque a população geralmente não sabe muito a diferença entre os dois e acaba achando que é a mesma coisa. Boa pergunta, Carol. Observação é o primeiro quadro, então você já está 24 horas no monitoramento, então partimos de observação. A partir do momento que se aproxima da cidade uma chuva que pode causar alagamentos, transbordamentos em determinada região da cidade, nós decretamos estado de atenção. Então o primeiro passo a se preocupar é quando o CGE declara em alguma região da cidade o estado de atenção. Aí depois nós temos o alerta. O que é o alerta? Quando você já tem, no caso, um transbordamento de córrego ou rio, ou até mesmo um alagamento de grandes proporções. E o alerta máximo, ainda bem até hoje não chegamos a essa situação, é um estado quase que praticamente de uma calamidade pública, uma inundação de grandes proporções, como está ocorrendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, como aconteceu em São Luís do Paraitinga. Exatamente. E como que a população deve proceder em cada caso? Por exemplo, o CGE falou que a cidade está em estado de atenção. Quem mora em área de risco sabe que a região alaga, deve fazer o quê? Olha, bom você tocar nesse assunto, Carol. A própria Defesa Civil, ela pede, como o CGE, uma estratégia desde a criação do CGE, o quê? Precisa informar a população. A cidade é muito grande, então você tem aí grandes problemas na cidade. Por exemplo, nós temos aí 281 rios e córregos na cidade. Você tem uma ideia, isso equivale a 1.216 quilômetros de rios e córregos. E muita gente mora nessas áreas de risco, próximo dessas áreas. Então, qual é o principal alerta? Nós temos um acumulado de chuva muito grande. 2011 ainda não viu um dia sem chuva. Então, esse acúmulo, só para você ter uma ideia, dos últimos, desde 2002 até o 13º dia do mês de janeiro, nós temos o recorde aí de chuva. Então, quais são as dicas? É observar inclinações em muros e postes, portas e janelas que não estão fechando direito, trincas, fissuras em pisos de concreto e até mesmo nas fundações, muros embarrigados, água suja saindo das encostas. Então, mais rapidamente, se você notar isso na sua região, na sua casa, ligue urgentemente no 199, peça à Defesa Civil que faça lá uma vistoria para que possamos aí evitar problemas maiores de óbito. E se o local alague e já estiver começando a subir um rio, por exemplo, é bom a população abandonar as casas para não correr risco de óbito. Realmente, essa é uma questão até... E outra coisa, como eu te falei, nós do CGE, desde a sua criação, temos um contato muito grande com a imprensa. Então, uma das dicas também é ligar o rádio, assistir a televisão, que sempre o CGE está informando a situação da cidade. O nosso site também tem informação online, www.cgesp.com.br, www.cgesp.com.br. No site você tem a condição do momento, onde são as áreas que estão em atenção, onde está ocorrendo algum transbordamento e até mesmo os pontos de alagamento naquele momento na cidade. A CT nos passa imediatamente, a partir do momento que ela identifica pontos de alagamento na cidade, e automaticamente esses pontos já vai para o nosso site. Então, site, rádio, TV, então é a melhor forma de você já estar aí antenado das condições de chuva. Fernando, você comentou que desde 2002 foi a média histórica. Já choveu em janeiro muito mais do que esperado para o mês inteiro esse ano. Exatamente. Nós já ultrapassamos 10% a mais do que é esperado para o mês de janeiro, Carol. Nós esperamos, apesar de janeiro ser o mês que mais chove no ano, nós temos o janeiro um índice médio de 239 milímetros. Nós já tivemos acumulado até a chuva da meia-noite de ontem de 263 milímetros. Ou seja, não estamos ainda na metade do mês. Essa chuva é contabilizada até o dia 13. Então nós já ultrapassamos essa média esperada. E voltando também a esse recorde que eu te falei, desde 2002, os 13 primeiros dias de chuva, nós temos aí 1 hora acumulada. E a população deve esperar mais chuva para o resto do mês de janeiro? Sim, infelizmente nós temos aí uma condição de mais chuvas. Como eu falei, janeiro já é esperado que seja o mês mais chuvoso.
Então nós temos aí condição de chuva, hoje ainda permanece condição de chuva, infelizmente nós precisamos aprender a conviver com a questão chuva. Você comentou que vocês têm um programa que todo mundo trabalha junto. CGE, Prefeitura, Defesa Civil, Bombeiros, tem mais algum órgão envolvido nesse projeto? Olha, como eu te falei, nós temos ferramentas no CGE, o CGE é um órgão municipal, mas nós temos ferramentas que a gente consegue monitorar não só a cidade de São Paulo, mas como a grande São Paulo. Por exemplo, o Rio Tietê, a bacia do próprio Rio Tietê abrange não só a grande São Paulo, como pega outros municípios. Então, uma das ferramentas que nós temos também é uma rede telemétrica que mede o nível desses rios. Então, a partir do momento que esse rio começa a dar sinal de extravasamento, nós já temos uma determinada ação. E não só na cidade de São Paulo, por exemplo, no ABC. Então você tem o Tamanduateí que deságua no Tietê. Então muitas vezes chovendo forte no ABC, São Bernardo, São Caetano, essa chuva pode trazer problema, principalmente para a região do Ipiranga. Então nós temos uma ligação muito forte também com a Defesa Civil do Estado, existe uma comunicação, digamos assim, principalmente com o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro, ontem, o nosso colega, o nosso meteorologista estava em contato direto com atendimento em Mauá. Nós tivemos lá, vocês acompanharam a chuva que foi em Mauá, o caos que foi no ABC, e a gente passando onde estava voltando a chover. Então existe sim esse contato, não só também de pessoas que ligam muito para o CGE, que são pessoas de Campinas, enfim, ontem eu recebi muitas ligações de Campinas, Atibaia, pessoas vindo para São Paulo e pedem informação de como está a situação, qual a previsão. Então a gente tem sim, cada vez mais aumentando essa rede de informação. Então, além do site, a população também pode ligar no CGE? Pode ligar sim, à medida do possível nós podemos aí dar um atendimento. Eu não digo que porque a equipe do CGE é uma equipe reduzida, então às vezes pode ser que encontre os telefones ocupados, que a gente está no monitoramento, a gente está nos acionamentos, então às vezes pode ter algum probleminha de conseguir informação, mas pelo site é possível receber informação, mas pode ligar também. No site temos lá os números do CGE, que é possível fazer contato com o CGE ao momento que quiser. No site a população pode encontrar boletins diários e a todo momento, conforme for mudando o tempo. Exatamente, a nossa assessoria de imprensa, quando você tem um evento de chuva, a cada meia hora, a cada 20 minutos, existem boletins já atualizados de onde choveu, onde está chovendo mais, onde está alagando, qual a preocupação das próximas horas. Então, é um site bem dinâmico, onde você encontra toda a informação necessária. Fernando, qual a principal dica para a população nessa época de chuvas que a gente está passando agora em janeiro e com todos esses desastres que estão ocorrendo não só em São Paulo, mas como em diversas cidades e estados do país? Olha, são dicas que ajudam muito, né? Foi bom você ter tocado nesse assunto. A gente tem uma série de dicas. Por exemplo, coleta de lixo. Você sabe que o grande problema da cidade é o entupimento das galerias, é o entupimento dos córregos e rios, onde dificulta a drenagem. Então, se você sabe, você morador, sabe o horário da coleta de lixo, procure colocar o lixo na rua, na calçada, momentos antes dessa coleta ser feita. Então procure saber, junto à sua subprefeitura, pergunta aos vizinhos, qual o horário. Porque se você coloca um lixo 3, 4 horas antes, quando vem a chuva, todo aquele lixo é carregado para onde? Para as bocas de lobo, e aí a situação complica ainda mais, porque se você já tem uma drenagem difícil na cidade, você tem uma impermeabilização muito grande, e quando o que você tem de drenagem, se você não tiver as galerias livres, os problemas de alagamento são fatais. Então, além disso, tem outras dicas que são importantes. As pessoas costumam jogar sofá, na verdade, aparelhos velhos que elas têm em casa, na beira de rios, e isso é totalmente prejudicial. Realmente, o entupimento das galerias, o grande motivo é esse. Até vou te contar uma história. Há poucos anos, nós tínhamos, a Prefeitura de São Paulo fez uma varredura, né, que ela tem um trabalho de fiscalização nas galerias, encontrou uma carcaça de fusca, travando uma galeria, até foi apelidado de Fusca-rolha. Você imagina só, sofá, a quantidade de pneu, carcaça de veículo, sofá, acho que é sofá e pneu que a gente encontra mais. Então o que acontece? Você tem um piscinão e quando você leva todo esse lixo, o que acontece com esse piscinão? A capacidade dele de armazenar chuva diminui, porque o assoreamento dele de repente pega aí proporções que dificulta bastante para você represar essa água de chuva.
Fernando, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho do CGE. Obrigado, Carol. É uma satisfação estar aqui na TV Câmara. E quando precisar contar com a gente, pode contar que o CGE está à disposição, não só de vocês, como de toda a população, para a gente tentar aí minimizar esses efeitos da chuva, que cada vez mais são danosos para a nossa população. A polícia